A última vez que eu fui chamada para um evento, eu nem pensei duas vezes. O dinheiro estava curto, meu pai tinha acabado de sair de uma cirurgia e minha mãe estava segurando tudo sozinha. Eu lembro que li a mensagem da agência no banheiro da Santa Casa, sentada num banco de cimento com o uniforme sujo de terra até o joelho. E pensei, é só mais um serviço, paga bem, volto inteira. Não voltei, não do jeito que entrei. A gente era em três, eu, a Lídia e a Polly, cada uma de um canto. Mas a agência juntava sempre que precisava formar grupo bonito e com presença. Aquela foi uma festa universitária num lugar que já tinha fama. Uma chácara grande nos fundos de um condomínio rural no interior de Minas. Dava para ver a placa da faculdade da rodovia. Quando o motorista deixou a gente no portão, o sol estava quase sumindo. Tinha barulho de música, cheiro de churrasco, luzes penduradas entre as árvores. Tudo parecia dentro do padrão. A promessa era de pagamento em dobro, com segurança no local, bebida liberada só para eles e transporte na volta. Na recepção, 2 seguranças com rádio e colete. Passaram a mão nas nossas bolsas, riram de piadas entre eles e abriram o portão. A partir dali, tudo começa a embaralhar, mas não porque foi confuso. É porque fizeram isso com a gente mesmo. Apagaram pedaços da nossa memória. Eu lembro do copo. Um copo de caipirinha de frutas vermelhas com o gelo ainda batendo no fundo. Lembro da Lídia tirando o celular para fazer bumerangue. E depois, o breu. Um escuro molhado, uma falta de ar. Como se eu tivesse sido jogada de cabeça em uma piscina e esquecessem de me tirar. Acordei deitada no mato, no meio do nada. Nua, coberta só por folhas, com um casaco masculino jogado em cima. Minha cabeça estava latejando, minha boca cheia de gosto de ferro. A primeira coisa que fiz foi gritar, depois engasgar. A segunda foi tentar correr, mas minhas pernas falhavam. Foi aí que vi a Polly. Ela estava encolhida do outro lado da estrada, tremendo, se cobrindo com os braços. A Lídia surgiu minutos depois, cambaleando entre os arbustos, toda ralada. Ela tinha uma meia só. O rosto dela, eu nunca mais esqueci. Só que não foi isso que mais me assustou naquela noite. Foi o que aconteceu quando o caminhoneiro parou para ajudar. Ele desceu rápido, com uma lanterna na mão, e veio perguntando quem tinha se ferido, se a gente tinha fugido de alguma coisa. A gente mal conseguia responder. A Lídia chorava sem parar. Eu tremia tanto que parecia que ia apagar de novo. Mas no meio da confusão, ele disse algo que congelou tudo. A outra moça correu para o mato. Eu vi ela passando na frente dos faróis. Estava gritando, a outra moça. Quarta mulher. A gente travou. O caminhoneiro jurava que tinha visto mais uma mulher correndo, desesperada, antes de parar o caminhão. Disse que ela estava descalça, com cabelo comprido, e gritou algo que ele não entendeu, como se tivesse sem voz. Mas nós éramos 3. Sempre fomos 3. Não tinha mais ninguém com a gente naquela festa. A gente repetiu isso para ele, que a agência tinha mandado só 3, que não tinha nenhuma outra mulher com a gente. Mas ele ficou desconcertado. Jurava que viu. Vi sim. Ela estava na frente do meu caminhão. Se eu não tivesse freado, tinha atropelado. A polícia demorou quase 1 hora para chegar. Durante esse tempo, a gente ficou enrolada em cobertores que ele pegou da boleia. O caminhoneiro tentou ligar para a ambulância, mas não sabiam para qual hospital levar a gente, porque, tecnicamente, não tinha nada urgente. Só mulheres desorientadas, sujas, chorando, aparentemente confusas. Quando os policiais chegaram, fizeram o protocolo de sempre. A gente contou, tentou. Contamos do copo, da festa, do segurança que ficou seguindo a Lídia com o olhar o tempo todo. Falamos da música alta, da ausência de câmeras, do portão trancado por dentro. E o que recebemos de volta foi só anotação no bloquinho e aquele olhar de quem já te encaixou num estereótipo antes de ouvir a metade da história. Vocês aceitaram ir, né?
Foi o que um deles disse. Sim, a gente aceitou. Aceitou com transporte, segurança, contrato. Não para acordar largada na beira de uma rodovia, com marcas pelo corpo, sem saber quem mexeu na gente, sem saber como saímos da festa. A agência desapareceu do WhatsApp por uns dias. Quando voltou, mandou um áudio de uma das atendentes dizendo que a gente devia ter medido melhor os riscos, porque ninguém obrigou vocês. A única preocupação deles era com a imagem da empresa. Nem perguntaram se a gente estava viva. As três tentaram seguir em silêncio, mas a quarta, a tal mulher que ninguém conhecia, ficou martelando na minha cabeça. Eu cheguei a achar que era uma alucinação do caminhoneiro. Mas ele repetia a mesma descrição toda vez. Que a mulher correu na frente dele, saiu do mato de repente, parecia ferida, mas não parou nem para pedir ajuda. Dias depois, fui até o posto onde ele abasteceu o caminhão. Ele me reconheceu de longe e disse que aquilo ficou nele também. Que depois que deixou a gente no hospital, ele voltou para aquela parte da estrada e não viu rastro de ninguém. Nem pegada, nem sinal de que alguém tinha saído da mata. Sabe o que é pior? A gente nunca vai saber se aquela mulher existiu mesmo, se foi outra vítima largada antes da gente, se foi uma das meninas da festa que ninguém procurou, ou se era só alguém que viu demais e saiu correndo antes de virar estatística. Mas eu penso nela todos os dias, principalmente quando acordo suando, ouvindo aquele barulho, o grito seco no escuro. E agora, te contando isso aqui, eu ainda sinto o asfalto úmido no meu joelho. Essa história não tem final. A gente sobreviveu, mas a verdade não. E a quarta mulher, se é que existiu mesmo, ficou lá, naquela estrada, correndo em loop entre os faróis dos caminhões. Eu tentei seguir a vida depois daquilo. Tentei fingir que não ficou marca nenhuma, que foi só um erro de percurso, que o mundo anda rápido demais para parar por causa de 3 mulheres largadas na rodovia. Mas não passou. Eu perdi o sono por semanas. Tinha medo de sair sozinha, de entrar em carro com vidro escuro, de cheiro de bebida doce. Qualquer festa me dava enjoo. E até hoje, se alguém encosta no meu ombro sem avisar, eu travo. Fico gelada. A Polly nunca mais trabalhou com eventos. Voltou para a cidade dela e cortou contato com todo mundo. A Lídia tentou denunciar por conta própria, mas não teve apoio de ninguém. As mensagens que ela recebeu, você não tem noção. Gente dizendo que ela estava querendo aparecer, que era esquema que deu errado, que mulher desse tipo não merece atenção. Esse tipo é sempre esse termo, esse tom. Como se a gente fosse lixo reciclável da sociedade. Como se o que acontece com a gente fosse culpa só nossa, porque a gente aceitou estar ali. Mas quem banca essas festas? Quem convida? Quem fecha os olhos quando sabe que tem segurança que encosta sem permissão? Que tem bebida adulterada? Que tem quarto de descanso onde só um lado volta andando? Eu tentei pedir acesso às câmeras do condomínio. O síndico disse que a área da chácara era externa, que não era responsabilidade deles. Eu pedi o nome dos seguranças. A agência disse que era terceirizado, que nem estavam mais no cadastro. Sumiram com tudo, com os nomes, com as provas, com o que sobrou da nossa dignidade. Só não conseguiram sumir com aquela fala, aquela maldita frase do caminhoneiro. A outra moça correu pro mato, estava gritando. Se ele tivesse parado antes, se ele tivesse visto de onde ela saiu, talvez alguma coisa tivesse feito sentido. Mas não. Tudo que temos é esse lapso. E eu fico pensando, será que ela também foi levada para outro lugar? Será que ela tentou fugir antes da gente? Será que ela ainda está viva? Ou pior, será que ela foi esquecida até por quem deveria lembrar? Porque olha, já faz quase um ano. Um ano. E ninguém apareceu dizendo que uma mulher sumiu naquela região. Nenhum caso noticiado. Nenhuma denúncia. Nenhum boletim com aquelas características. Nem mesmo boato. Como se ela nunca tivesse existido. E isso me mata mais do que qualquer coisa.
Porque eu sei, do fundo do meu peito, que o caminhoneiro não inventou. Ele estava com medo no rosto. Ele tremia quando contou. Ele não tinha por que mentir. Ele viu. Ele freou para não atropelar. Ele parou por causa dela. E foi por causa dela que ele acabou encontrando a gente. A tal quarta mulher talvez tenha salvado a gente. Talvez. Porque se ele tivesse passado sem ver nada, se ela não tivesse aparecido correndo, gritando, como um vulto desesperado na beira da pista, eu não estaria aqui contando isso. Talvez a gente tivesse ficado lá até o sol nascer. Talvez alguém tivesse passado por cima. Eu voltei lá outro dia, de carro. Estacionei no acostamento. Sozinha. Deixei o pisca ligado. Fiquei olhando o mato, o barranco, a curva antes da entrada da chácara. Fiquei escutando o barulho dos caminhões passando. E juro por tudo, que por um momento ouvi um som abafado vindo do mato. Um grito, um soluço. Pode ter sido bicho, pode ter sido só o vento mexendo a minha cabeça. Mas eu não corro mais disso. Eu escuto. Porque se teve alguém gritando naquela estrada, alguém que ninguém ouviu, alguém que ninguém conhece, então pelo menos uma pessoa precisa carregar isso. E sou eu. Eu carrego essa mulher comigo. No meio da madrugada, quando acordo suando e ouvindo o eco do que nunca entendi. Quando fecho os olhos e vejo o asfalto, o casaco sujo, o caminhão parado com o farol aceso, ela tá lá, correndo sem ser vista, tentando voltar de um lugar onde ninguém volta. Se você ouviu até aqui, obrigada. Eu não contei isso para gerar pena, nem para parecer corajosa. Eu contei porque tem outras meninas indo para a festa agora, aceitando trabalhos em troca de promessa boa, em nome de boleto vencido. Gente achando que é só mais um evento. E não é. Se você acha que é só um job, escolhe bem para onde vai, porque se sumirem com você, talvez ninguém nem se lembre que você existiu. Fomos 3, mas alguém ou alguma coisa correu gritando naquela estrada. E eu ainda escuto isso de madrugada. Se você chegou até aqui, é porque essa história te pegou de algum jeito. E se você gosta desse tipo de relato, real, pesado, contado sem filtro, aproveita e se inscreve no canal Diário de Terror. Aqui a gente dá voz a quem quase nunca é ouvido. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E se quiser deixar sua teoria sobre essa tal quarta mulher, o espaço dos comentários é todo seu. A primeira vez que me chamaram de sem alma foi 2 dias depois do vídeo. Nem me ofendi, porque o que quase ninguém entendeu é que eu dancei por medo, não por provocação. E também porque, no fundo, eu sabia que ele ia cobrar. Eu trabalhava num quarto apertado, desses que tem cama, espelho e parede fina. Era perto da avenida principal, numa casa dividida com outras mulheres. Nada luxuoso, mas seguro o suficiente. Ele aparecia sempre no fim da tarde. Um senhor de terno amassado, relógio antigo e fala calma. Nunca disse o nome verdadeiro e eu nunca perguntei, mas com o tempo a gente criou um acordo silencioso. Ele não fingia romance e eu não fingia prazer. Só que ele me ouvia mesmo. Perguntava da minha mãe, da minha irmã, do meu joelho que vivia doendo. Me chamava de Tainá e não de gata, nem de amor, nem de nada dessas coisas que os outros falam só para facilitar. Uma vez, depois de uma visita mais longa, ele falou como se estivesse rindo dele mesmo. Quando eu morrer, quero que você dance sobre a minha tumba, com aquela música da nossa primeira vez, aquela que você falou que detestava, mas dançou mesmo assim. Eu ri para não parecer desconfortável. Tá bom, danço sim. Promete? Prometo. Eu já tinha feito coisa pior por bem menos. Dançar num cemitério parecia quase leve. Anos se passaram. Ele parou de ir. Eu achei que era só mais um que enjoou de mim.
Mas aí um envelope chegou na pensão com meu nome. Dentro, uma carta com letra pequena, como se tivesse escrito com pressa. Era dele. Tinha um tom calmo, mas frio. Me agradecia pelos anos de companhia e dizia que sabia que não duraria muito. E no fim, a frase: "Não esquece da promessa". Joguei aquilo no lixo. Pensei: que promessa, homem? Eu falei isso brincando, mas parece que ele não estava brincando. A primeira noite que senti foi o cheiro. Aquele perfume amadeirado que ele usava e que ninguém mais por aqui usava. Fui até a porta para ver se alguém tinha passado por ali. Nada. Na segunda noite, acordei com a televisão ligada. Volume no mínimo. Canal de notícia. Eu juro por tudo, eu durmo com a TV desligada. Sempre dormi. Na terceira, senti a cama mexer. Não foi assombração de filme, com lençol voando nem nada. Foi só um peso. Como se alguém tivesse sentado ali do meu lado. Levantei de uma vez, acendi a luz e não tinha ninguém. Mas o perfume estava ali de novo, forte. E a música tocou na minha cabeça, aquela que eu detestava, aquela que ele escolheu naquela primeira vez. Durante o dia eu tentava esquecer, mas à noite ele voltava, sempre do mesmo jeito. E olha, não era agressivo, nem assustador no sentido clássico. Era só constante, silencioso, cobrando. Fui atrás do nome dele, não foi difícil. Perguntei para uma das moças mais antigas da casa, que lembrava de um detalhe ou outro. Liguei para umas funerárias. Dei sorte, no azar talvez. Descobri onde ele foi enterrado. Cemitério velho no centro da cidade. Túmulo simples, de cimento sem mármore. Grama rala, um vaso quebrado do lado. Demorei uns dias para tomar coragem. Mas aí veio a pior noite de todas. Não teve cheiro, nem toque. Foi só uma frase que saiu da boca de outra mulher no corredor do nada. Tá na hora de pagar o que prometeu. Ela nem soube explicar por que falou aquilo. Disse que estava pensando em outra coisa. Naquele dia eu entendi. Se eu não fosse até lá, aquilo não ia parar. E eu precisava que parasse. Preparei tudo no silêncio, sem comentar com ninguém. Coloquei a música no celular. Peguei uma roupa leve, não vulgar, só, a mesma da primeira vez com ele. Saí no fim da tarde. O cemitério estava quase vazio. O sol já estava baixo, aquele tom laranja estranho, abafado. Me aproximei do túmulo. Olhei para os lados. Ninguém. Liguei a música e comecei. Eu dancei. Não foi bonito, não foi performático, foi nervoso, duro, mas eu dancei, com raiva, com vergonha, com medo. Dançar ali era como cuspir no próprio passado e engolir em seguida. Mas eu precisava terminar aquilo. Quando desliguei a música, senti como se o ar pesasse diferente. Não ouvi mais nada, não senti mais cheiro, não vi nada. Achei que tinha terminado, só que não. 2 dias depois, a foto começou a circular. Pegaram bem o momento. Eu em cima do túmulo, braços para cima, expressão estranha. Viralizou. Disseram de tudo. Que eu era insensível. Que era um desrespeito. Que aquilo devia ser crime. A imagem rodou nos grupos. Teve página grande que postou. Até gente da minha família mandou mensagem, me chamando de vergonha. E eu só fiquei calada. Porque ali, naquela imagem, ninguém via o que realmente estava por trás. O que ninguém entendeu é que aquele túmulo estava mais presente na minha vida do que qualquer um deles. E o que eu fiz foi por desespero. Preferi ser queimada em rede social do que continuar dormindo com o peso de um morto me tocando o ombro toda noite. A repercussão não durou muito. 2 semanas depois, já estavam xingando outra pessoa. Outro vídeo, outro escândalo. Só que comigo a coisa ficou, não do lado de fora, do lado de dentro, porque o que ninguém entende é que a vergonha pública passa. O que não passa é a dúvida. Na noite depois da viralização, dormi pela primeira vez sem sentir nada. Nenhum toque, nenhum cheiro, nenhuma música. Acordei assustada, mas
aliviada. Fui na cozinha tomar água e quase sorri, acreditando que finalmente tinha acabado. Só que aí começaram os sonhos. Primeiro veio um, em que eu entrava no quarto e ele estava sentado na beirada da cama. Terno, sapato limpo, cabeça baixa. Eu dizia, você tá morto. E ele respondia, sim, mas você ainda não terminou. Acordei suando, mas não dei atenção. Um sonho só, normal, cabeça cheia. No segundo sonho, ele não falava, só ficava me olhando, na mesma posição do vídeo, me olhando dançar. Foi aí que caiu a ficha. Não era só sobre cumprir a promessa, era sobre o que aquela dança significava para ele. E no fundo, para mim também. Porque ele era o único que nunca me tratou como função. Ele ouvia o que eu dizia quando ninguém mais se importava. Não foi amor, não foi amizade. Foi algo que só quem vive disso entende. Uma ligação silenciosa entre duas pessoas que sabiam que não cabiam no mundo do jeito que ele é. E essa ligação, mesmo depois de morto, ela continuava ali. Comecei a evitar o espelho. Toda vez que eu me via refletida, parecia que os olhos não eram só meus. Tinha alguma coisa ali, me acompanhando. E o mais louco é que, mesmo com medo, mesmo com raiva, uma parte de mim se sentia segura. Como se ele estivesse zelando. Como se eu tivesse virado parte de algo que eu nunca pedi, mas agora era minha responsabilidade manter. Um dia, do nada, recebi mensagem de um número desconhecido. Você fez mais do que muita gente faria. Apaguei na hora, mas salvei o número, claro. Fui atrás. Era de um cara que trabalhava no cemitério, o tal zelador. Me encontrei com ele sem avisar. Só apareci lá. Ele me reconheceu de cara. Disse que ficou com medo de postar a foto, mas que a cena era forte demais para guardar. Fiquei parada, olhando para ele. E falei a única coisa que eu precisava perguntar. O túmulo dele ainda tá lá? Tá, mas agora vive limpo. Limpo? É, aparece limpo, mesmo quando ninguém limpa. Os outros se sujam de poeira, de folha. O dele tá sempre limpo, só ele. Na hora eu não soube o que dizer. Fui embora, com a cabeça girando, porque talvez aquilo tudo tenha sido uma forma de ele ficar em paz, ou de me manter por perto. E o pior é que às vezes eu coloco a música de novo, sozinha no quarto, no mesmo lugar onde ele sentava. Não danço, só ouço. Fecho os olhos e escuto como quem está esperando o sinal. Não sei se ele foi embora. Não sei se ele ficou, mas desde que dancei sobre o túmulo dele, eu nunca mais estive sozinha. E se você tá achando isso tudo absurdo, incoerente, doentio, indecente, você tem todo o direito, mas tenta viver no meu corpo. Tenta carregar o que eu carreguei. Tem promessa que é feita só de nervoso, mas tem outras. Tem outras que viram maldição se você ignora. Falei que dançaria sobre a tumba dele, e ele fez questão de me lembrar. Eu não sou o tipo de pessoa que conta as coisas para se fazer de vítima. Se eu tô aqui agora, é porque tem um negócio que me atravessa até hoje. E, sinceramente, eu cansei de carregar isso só comigo. Era uma segunda-feira. Eu lembro porque eu odeio segundas desde que eu era pequena. E porque foi nesse dia que o hospital me ligou. Meu pai tinha passado mal em casa, sozinho. Quando chegaram já era tarde. Não teve velório. Ele foi direto para o cemitério porque eu não tinha condições de bancar nem o básico. E isso, para mim, já começou a pesar ali. Meu pai era simples, sabe? Trabalhador a vida toda. Ele não merecia uma despedida assim. Só que a verdade é que eu nunca dei para ele o pai que ele merecia. Nem viva, nem depois de morto. A última vez que ele me viu, eu ainda era só a filha que fazia uns bicos com vendas. Ele não sabia o que eu fazia de verdade. E não porque ele era ingênuo, mas porque confiava demais em mim. Eu passei a noite seguinte sentada no chão da cozinha com um papel na mão, o orçamento da funerária, e chorando com raiva. Raiva de mim,
raiva do mundo, raiva da vida. E foi aí que eu peguei o celular e mandei uma mensagem. Era para um cliente que já tinha me chamado algumas vezes. Não era dos piores nem dos melhores, mas pagava à vista. Era isso ou enterrar meu pai com dívida. Ele me respondeu em minutos. Marcamos para o dia seguinte, fim de tarde, num hotel que eu já conhecia. Não era um lugar bonito. Ficava numa avenida barulhenta, cheio de buzina, barulho abafado de gente passando, o ar-condicionado do corredor com cheiro de mofo e as paredes finas. A recepção era minúscula, o carpete do corredor desbotado. E o quarto, bom, o quarto era do tipo que a gente finge que tá tudo bem só para terminar logo. Quando eu entrei, me olhei no espelho e me assustei com a minha cara. Tava pálida, olheira funda, cabelo preso de qualquer jeito. Mas mesmo assim, vesti o que ele pediu. Fiz o que ele pediu, ou quase tudo. No meio do ato me deu uma falta de ar, um enjoo. Como se tivesse comido alguma coisa estragada, mas era por dentro. Não era físico. Era como se a cabeça e o corpo tivessem se separado e, de repente, os dois tivessem desabado ao mesmo tempo. E foi nesse segundo, exatamente nesse, que eu olhei para a janela. Ela tinha uma cortina fina, bege, que não cobria direito. E como já estava escurecendo, dava para ver o reflexo do quarto. Mas o que eu vi não foi reflexo. Ele estava ali, parado, do lado de fora da janela. Meu pai, vestido como eu lembro da última vez que a gente se viu. Camisa azul clara, calça preta. O mesmo sapato de trabalhar. Ele estava imóvel, mas os olhos me olharam como se soubessem de tudo. Não era raiva, não era nem tristeza. Era uma decepção quieta. Como se dissesse, era isso, filha? Acho que durou 5 segundos, mas poderia ter sido 1 hora. Eu gritei. O cliente se afastou, perguntou o que estava acontecendo, mas eu já tinha levantado da cama e ido direto para a porta. Saí do quarto com a roupa torta, cabelo preso pela metade, peito batendo forte. Desci as escadas sem olhar para trás. Do lado de fora, olhei para cima, para a janela. Nada. Não tinha como ele estar ali. A janela era do 3º andar. E mesmo que fosse um delírio, não tinha nada naquele rosto que parecesse invenção. Era o meu pai. No dia seguinte, eu cancelei todos os atendimentos. No outro também. No final daquela semana, eu já tinha entregado meu número antigo. Apaguei os contatos. Fui embora da cidade 2 semanas depois. Não porque eu queria, mas porque eu não conseguia mais continuar. Eu não contei isso nem para minha mãe, nem para minha amiga mais próxima. Eu sumi. Me escondi num bairro qualquer. Arrumei um curso técnico baratinho e fui empurrando os dias. Nunca mais vi nada. Nunca mais sonhei com ele. Mas também nunca mais me senti inteira. Às vezes eu penso que talvez ele só tenha vindo para me tirar dali. Mas o jeito que ele me olhou era como se ele tivesse visto tudo que eu nunca quis mostrar. Eu tentei fingir que aquilo tinha sido só da minha cabeça. Tentei racionalizar, dizer que era o luto, o cansaço, o nervoso de estar ali, que eu só vi o que já estava remoendo por dentro. Mas quanto mais eu tentava apagar a imagem, mais ela voltava. Aquele rosto parado, do lado de fora da janela. Os olhos fundos, como se me atravessassem. E o pior é que eu nunca tinha contado para ele. Meu pai morreu achando que eu era uma mulher decente, e talvez por isso mesmo ele tenha aparecido, para me mostrar que sabia no fim das contas. Os dias seguintes foram arrastados. Eu acordava cedo, tomava um café fraco que eu mesma fazia questão de errar a medida e olhava para o teto por horas. Fiquei semanas assim, me sentindo meio viva, meio morta. Me inscrevi num curso qualquer só para ter para onde ir. Técnico de atendimento. Me forçava a sair de casa e sorrir para a professora, mesmo sem vontade. Eu não estava esperando que minha vida virasse outra. Eu só queria sair do quarto. Lembro de um dia, no meio da aula, que a mulher começou a explicar sobre escuta ativa. Disse que às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém é
não interromper. E eu me peguei pensando, se meu pai tivesse me perguntado de verdade o que eu fazia, será que eu teria conseguido contar? Ou eu ia mentir como sempre? E aí eu chorei. Não foi aquele choro escandaloso, foi quieto, quente, vergonhoso. Me encolhi na cadeira até a aula acabar. Nos primeiros meses eu não conseguia nem olhar para um hotel, aqueles de beira de avenida. A fachada já me dava enjoo, o som abafado dos carros lá fora. Parecia que o ar ficava pesado de novo, e tudo que eu queria era esquecer. Mas o problema é que a culpa não se esquece. Ela se instala em você como um cheiro que não sai da roupa. Você até troca de roupa, mas ele volta no vento, no espelho, num comentário bobo. Eu passei a trabalhar como atendente de balcão num mercadinho. Nada demais, mas era honesto, e isso para mim já era tudo. Tive medo de que alguém do passado me reconhecesse. Nunca aconteceu. Mudei o nome nas redes, sumi do radar, troquei o chip e fui virando uma mulher comum, daquelas que pagam o aluguel em dia, que torcem o nariz para ovo com cheiro estranho, que guardam as moedinhas no fundo da bolsa. Mas tem uma coisa que nunca mudou. Todo dia, quando eu fecho a cortina do meu quarto, eu lembro daquela janela, daquele rosto parado do lado de fora, daqueles olhos que não falavam nada, mas diziam tudo. O cliente daquela noite, nunca mais ouvi falar. Acho que ele pensou que eu surtei, e talvez tenha sido isso mesmo. O que ninguém entende é que aquele encontro não foi com um homem, foi com um limite, a linha entre o que a gente aceita e o que não dá mais para engolir. Se foi real ou não, eu não sei, mas eu vi. E desde aquele dia, parece que eu também me enterrei ali. Porque a Juliana que saiu correndo daquele quarto não era mais a mesma que entrou. Ela ficou lá dentro. E o meu pai, acho que só veio para ver isso acontecer. Hoje eu tô aqui, falando com vocês. Não porque eu superei, mas porque eu precisava dizer em voz alta pelo menos uma vez que aquilo aconteceu. Talvez alguém aí escute e pense que é exagero. Mas quem já viu um olhar daquele, sabe que não dá para seguir igual. Era como se ele não dissesse nada, mas ao mesmo tempo dissesse: você sabe o que tem que fazer, filha. E eu soube. Talvez ele só quisesse se despedir, mas me mostrou que eu também precisava me enterrar. Eu não me escondi num cemitério porque achei bonito, nem porque achei que era seguro. Me escondi lá porque era o único portão aberto naquela rua toda, e eu estava correndo para não ser encontrada. Naquela noite, eu não estava fugindo só de um cliente. Estava fugindo de mim também. Eu comecei cedo nessa vida, muito antes de entender o que era vida de verdade. E quando você começa cedo, você aprende a prever o tipo de homem que vai cruzar teu caminho. O que quer te machucar, o que finge que não, o que disfarça de carinho. Você aprende, porque quem não aprende, não volta. Naquela madrugada, eu estava no carro com um cliente que me foi passado por um contato de última hora. Achei estranho o homem pedir para ser buscado na saída de um restaurante caro da Zona Sul, mas levar direto para uma rua residencial escura, sem saída, com todas as casas de portão fechado e luz apagada. E eu sei quando uma conversa muda de tom. Quando a voz afina demais, quando o riso vem fora de hora, quando a mão aperta sem motivo. A gente sente. Na terceira frase esquisita dele, eu já estava olhando para a porta. Na quarta, eu pedi para sair. Disse que não estava bem, que podia devolver o dinheiro, que nem era sobre ele. Ele trancou a porta. Foi só uma trava, barulho seco. Mas parece que o som ficou preso dentro de mim até agora. Quando ele foi mexer no banco de trás, eu aproveitei. Nem olhei. Só empurrei a porta com força, chutei e me joguei para fora. Caí mal, ralei as duas mãos.
Nem senti. Saí correndo descalça pela calçada de pedra portuguesa. As casas ali são todas antigas, bonitas, mas parecem cenário de filme. Grandes, cercadas, fechadas para o mundo. Ninguém vê nada, ninguém ouve nada. Eu virei numa das transversais e vi um portão aberto. Era o portão lateral do cemitério São Francisco Xavier, um daqueles antigos com túmulos que parecem casas. Eu nunca tinha entrado num assim, mas ali eu entrei. A primeira coisa que senti foi o cheiro. Não era cheiro ruim. Era o cheiro de flor cortada com produto de limpeza. Um perfume esquisito, artificial, como loja de velas com cheiro de luto. As luzes de poste entre os corredores estavam acesas em alguns pontos, bem espaçadas. O resto era sombra, só sombra. Eu me encolhi atrás de um túmulo comprido, com uma cruz branca em cima. Queria esperar a adrenalina passar, só isso. Esperar o sol nascer e ir embora como se nada tivesse acontecido. Foi quando ouvi o barulho da porta de ferro fechando, o portão, sozinho. Não corri até lá. Não gritei, só fiquei e comecei a tremer. Até que escutei passos. Não eram rápidos, nem pesados. Era um andar firme, arrastado, como quem está acostumado com o chão dali. De onde eu estava, vi só uma silhueta se aproximando, iluminada de lado. Era um homem, alto, muito magro, camisa clara de botão, calça de tecido. Tinha algo nele, antigo, mas não velho. Era o jeito de andar, o jeito de vestir, o tipo de coisa que você sente, mas não sabe explicar. Ele me viu e parou. Ficou em silêncio por um tempo e depois disse com a voz baixa: "Aqui é tranquilo, ninguém vem incomodar." Eu não respondi. Ele apontou para frente. Disse que tinha uma casinha ali, de mármore branco. Era da família dele, que eu podia descansar lá se quisesse. Eu devia ter corrido, ou perguntado quem ele era. Mas não corri, nem perguntei. Só segui. A casinha era uma cripta, linda. Uma construção pequena com um portão de ferro vazado e vitrais coloridos nas laterais. Ele abriu a porta pesada como se fosse leve. Não usou chave, só empurrou. Por dentro, não era frio, nem escuro. Tinha uma luz acesa no teto, tinha um banco de madeira encostado na parede e arranjos de flores em potes de louça branca. Ele não entrou comigo. Ficou do lado de fora, encostado no vão da porta. "Fica à vontade. A porta fecha por dentro." Eu entrei. Sentei no banco, me encolhi. Só queria ficar longe do mundo. Não lembro de ter pegado no sono, mas dormi. Dormir dentro de um cemitério, numa cripta, com um homem estranho lá fora, soa absurdo. Mas foi a única noite em meses que eu não sonhei com nada ruim. Quando acordei, o banco ainda estava ali. As flores também. Mas ele não. A luz do teto estava apagada. O sol já tinha nascido lá fora. Fui até a porta. E aí percebi. Ela estava trancada. Por dentro. Mas eu não lembrava de ter trancado. Nem tinha visto tranca nenhuma quando entrei. Eu tentei girar a maçaneta mais de uma vez. Tentei empurrar, puxar. A porta não abria. Não era medo o que eu senti. Era um tipo de silêncio que parece que só existe dentro da gente. Porque a cripta continuava igual. Limpa, quieta, com cheiro de flor velha e pedra molhada. Mas alguma coisa tinha mudado. Eu não sabia explicar o quê. Acabei percebendo uma grade numa das janelas de vitral. Uma das barras estava solta. Era só empurrar com força que ela cedia. Passei por ali mesmo, ralando o braço e rasgando a blusa no processo. Voltei para o corredor do cemitério, meio tonta, tentando entender se aquilo tudo tinha sido real. Atravessei os caminhos até chegar de volta ao portão lateral. Só que ele já estava fechado e com cadeado. Foi ali que o vigia me viu. Ele apareceu do lado de fora com cara de espanto. Me perguntou o que eu estava fazendo ali, como tinha entrado. A expressão dele não era de raiva, era de susto mesmo, quase de pavor. Tentei explicar. Disse que eu só estava fugindo, que um homem me levou até a cripta branca e disse que eu podia descansar ali. Quando eu falei isso,
Ele ficou branco, literalmente. Parou de piscar. Baixou os olhos devagar, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa muito antiga. E perguntou: que homem? Falei como ele era. Alto, magro, camisa clara, calça de tecido, cabelo penteado para trás. Disse que tinha um jeito meio antigo, mas era educado. Ele não respondeu na hora, só pediu para eu esperar um pouco. Foi até uma das salas da administração. Voltou com uma folha plastificada na mão. Era uma galeria, uma montagem simples, com as fotos dos fundadores do cemitério. Gente que, segundo ele, cedeu terrenos ou ajudou com doações quando o lugar foi construído. Apontou para a foto no canto inferior direito. É esse aqui? Eu nem precisei olhar direito. Era ele. Mesma feição, mesmo cabelo, mesma camisa. Esse senhor faleceu em 2002, fez um AVC, segundo ele, foi enterrado naquela mesma cripta, aquela mesma que eu tinha dormido dentro. Não sei direito o que senti naquele momento. Não foi pânico, também não foi fé. Foi uma coisa gelada, interna, como se alguma parte do meu corpo tivesse se desligado, só para não entrar em curto. O vigia parecia mais assustado do que eu. Disse que em 20 anos nunca ninguém tinha entrado lá. Que aquele portão lateral só estava aberto naquela madrugada porque tinham feito uma manutenção nos fundos do cemitério e o funcionário esqueceu de trancar. Me deu um casaco para cobrir a blusa rasgada e me deixou sair sem fazer mais perguntas. Eu não voltei lá. Nunca. Mas já passei de carro em frente algumas vezes. Só para ver se o lugar ainda existe, se ainda é branco, se aquela porta ainda tem aquela tranca esquisita. Continua tudo igual. E tem mais uma coisa. Dias depois me peguei lembrando de um detalhe. Quando ele me ofereceu abrigo naquela noite, ele falou com uma certeza que na hora me passou batido. Aqui é tranquilo. Ninguém vem incomodar. Era verdade. Naquele lugar, cercada de túmulos e grades com cheiro de flor vencida, foi a única noite em meses em que ninguém me tocou, ninguém me forçou, ninguém me julgou, nem mesmo ele. Tem gente que não vai acreditar. Outros vão tentar explicar com delírio, trauma, falta de sono, qualquer coisa assim. Tá tudo certo. Não conto essa história esperando que alguém entenda. Mas tem uma coisa que me persegue até hoje. Não é a lembrança de ter dormido numa cripta. É o fato de que aquele homem, aquele que não devia mais estar aqui, foi mais humano comigo do que qualquer outro que cruzou meu caminho naquela época. E isso, para mim, ainda é a parte mais difícil de aceitar. Nunca fui de boate, nem de pagar por esse tipo de coisa. Mas naquela noite, eu devia ter dito não, devia mesmo. Eu estava voltando de um serviço na região de Catalão, interior de Goiás. Era uma entrega pequena, mas enrolou no final, e acabei dormindo por lá. No dia seguinte, encontrei o João, um conhecido antigo que eu nem via mais com frequência, mas que era daqueles caras bons de papo, sabe? A gente se esbarrou num posto, começamos a conversar e ele me chamou para comer alguma coisa num bar que ele conhecia. Topei. Até aí, tudo bem. Só que no meio da conversa, com umas cervejas a mais na mesa, ele começou a falar de uma tal casa discreta, que tinha conhecido ali mesmo, na beira da rodovia. Segundo ele, era coisa fina, ambiente controlado, tudo limpo, sem bagunça nem muvuca. Eu desconversei, falei que não era meu tipo de programa, mas ele insistiu. Disse que ia pagar, que era só para conhecer, que era diferente. Quando vi, eu estava dentro do carro com ele, passando por um trecho da BR que eu nunca tinha andado à noite. A entrada da boate era toda iluminada com luz roxa, fachada espelhada, imponente até demais para o lugar em que ficava. Dava até aquela impressão de lugar luxuoso. Mas assim que a porta fechou atrás da gente, parecia outro mundo. Lá dentro, o silêncio era estranho. Tinha música, mas bem baixa, ambiente abafado, e o cheiro
Um cheiro de produto de limpeza vencido misturado com cigarro velho. As luzes eram vermelhas, pesadas. E não tinha movimento nenhum. Parecia que o lugar estava esperando só a gente. Não sei explicar. João já foi direto conversar com uma mulher que parecia cuidar da casa. Trocaram 2 palavras. Ela apontou para o fundo. Quando ele voltou, disse que eu podia subir. Perguntei se ele ia junto. Ele riu e falou que não, que eu ia primeiro. A escada era de ferro, estreita. Subi meio contrariado, mas fui. O corredor do andar de cima tinha 3 portas, tudo escuro. A única luz vinha de uma lâmpada vermelha no teto e eu não ouvia nada lá de dentro, nada. Quando bati na porta, ela já abriu, devagar. A mulher estava sentada na ponta da cama, nem se levantou. Só fez um gesto com a cabeça e apontou para o quarto. Ela era bonita, mas não tinha nada de sensual, nada. Estava com um vestido longo, cabelo escuro, liso, e o olhar dela era como se não tivesse expressão nenhuma, nem convidativo, nem frio, só parado. Eu entrei, meio sem saber onde pisava. O quarto era pequeno, sem janelas. Tinha uma cama grande, cortinas pesadas nos cantos, uma mesinha com uma vela apagada e nada mais. Nenhuma decoração, nenhum som de fora. Quando a porta fechou, eu senti o ar mudar. Era como se tivesse mais alguém ali. Não é exagero, não é força de expressão. Eu senti como se tivesse algo grande, parado num canto. Eu não via nada, mas sabia que estava ali. Não era um sentimento de alguém olhando, era pior. Era como se alguma coisa estivesse esperando alguma atitude minha. Qualquer uma. A mulher continuou sentada, me olhando daquele mesmo jeito vazio. Eu perguntei o nome dela, só para quebrar o gelo. Ela não respondeu. Em vez disso, disse baixo: "Não reza aqui dentro, tá ouvindo? Ele não gosta." Aquilo me travou. Na hora eu ri meio sem graça. Achei que era alguma piada mal contada, alguma encenação, mas ela não riu. Ela nem piscava. Aos poucos, o clima ficou cada vez mais denso. Eu tentava me convencer de que era coisa da minha cabeça. Luz vermelha, lugar fechado, tensão. Só isso. Só que, toda vez que eu pensava em alguma oração, até sem querer, tipo, "Senhor, me ajuda", era como se o ar travasse. A garganta secava, a luz oscilava, e teve uma hora que ela olhou para o canto do quarto, sem mover o corpo, só os olhos, e falou: "Ele sempre está comigo, desde que eu aceitei." Eu não sei explicar o que senti. Um tipo de enjoo, frio no estômago, tontura. Eu nem tinha tocado nela ainda, nem chegado perto, mas estava com a sensação de que já tinha feito coisa errada só por estar ali. Mesmo assim, talvez por nervoso, talvez para quebrar aquele terror mudo, eu fui até ela. Me sentei na beirada da cama. Quando encostei no colchão, senti como se outra pessoa tivesse sentado do outro lado. A cama afundou atrás de mim, claramente. Eu levantei na hora. Falei que não estava me sentindo bem. Ela não reagiu, nem tentou me acalmar. Só ficou olhando e disse: "Se quiser ir embora, vai agora. Mas não tenta rezar depois, ele acompanha." Eu saí daquele quarto quase tropeçando. João ainda estava lá embaixo, bebendo. Nem perguntou nada quando me viu descendo. Disse só que eu estava pálido. Fomos embora. O caminho de volta foi em silêncio. Eu tive febre naquela mesma noite. Acordei de madrugada encharcado de suor. Era como se eu tivesse sonhado com alguma coisa, mas sem lembrar do que. Só sei que abri o olho com a sensação de que alguém estava de pé do lado da cama. Aquela sensação clara, vívida, de que tinha outro corpo no quarto, mas não tinha ninguém. A luz do quarto estava acesa, e eu não costumo dormir com ela acesa. Fui ao banheiro. Achei que fosse só nervoso. Joguei água no rosto, tentei esquecer, mas não consegui. Durante os dias seguintes, a coisa só piorou. Começou com febre baixa, calafrio, depois vieram os pesadelos, sempre com o mesmo quarto, a mesma luz vermelha, e ela parada na cama, só me olhando.
Só que nos sonhos, eu ouvia um barulho que na hora eu não sabia explicar. Tipo uma respiração, lenta, forte, que parecia vir de trás de mim. E o mais estranho é que mesmo quando eu acordava, ainda escutava esse som por alguns segundos. Era como se ele atravessasse o sonho e ficasse preso no meu quarto. Me seguia. Fui parar no hospital 3 vezes. Fiz exame de sangue, tomografia, até eco do coração. Tudo normal. Mas eu não estava normal. Minha pele ficava fria à noite. Meus olhos ardiam quando a luz apagava. E de vez em quando eu tentava orar, coisa que nunca fiz muito, mas que naquelas noites eu cheguei a tentar, alguma coisa me cortava o pensamento. Literalmente. Era como se a frase sumisse da cabeça antes de eu terminar. A mente travava de um jeito que dava desespero. Tentei contar para o João, só que ele desviou, disse que nunca teve nada parecido e ainda soltou uma piada boba, dizendo que aquilo lá mexia com a cabeça se a pessoa já fosse impressionável. Eu não sou impressionável. Não era. 1 mês depois, eu já não dormia no escuro. Comecei a evitar espelhos, principalmente no banheiro. Sempre parecia que tinha algo se movendo atrás de mim. Algo grande, escuro, como se estivesse abaixado nos cantos, esperando eu esquecer que ele estava ali. Na última vez que tentei rezar em voz alta, foi no meio de uma madrugada em casa. Eu estava com muito medo. Do nada, as luzes do corredor piscaram. Minha garganta fechou por uns 2 segundos. Não foi psicológico, foi físico. Eu fui diagnosticado com ansiedade aguda depois disso. Passei meses sem conseguir trabalhar direito. Me isolei. Nunca mais fiquei com mulher nenhuma. Isso é outra coisa que eu não sei explicar. Não era trauma. Era como se eu não conseguisse mais. Como se algo tivesse sido cortado dentro de mim. Toda vez que eu pensava em me aproximar de alguém, eu lembrava daquele quarto, da presença, do olhar dela, da frase: "Ele sempre está comigo". Depois de uns 2 anos tentando esquecer, consegui retomar a rotina. Mas até hoje, se eu entro em algum lugar escuro demais, ou se fico sozinho num ambiente abafado, meu corpo inteiro reage. Minha respiração falha, meu estômago vira. Eu não passo nem perto de beira de estrada de noite e nunca mais ouvi falar daquele lugar. Tentei até voltar na região uma vez, procurando a fachada, mas parecia que tinha sumido, ou que só existia para quem devia entrar. Eu também nunca mais vi o João. Ele mudou de cidade. Parece que casou, sumiu das redes. Não sei se ele também passou por alguma coisa ou se já estava envolvido com aquilo desde antes. Mas às vezes eu penso que ele sabia, ou que foi mandado ali para me levar. E por mais que pareça exagero, por mais que eu já tenha tentado colocar isso como coincidência ou efeito psicológico, tem uma coisa que não me deixa esquecer. Eu evito rezar. Não por falta de fé, mas por medo. É difícil explicar isso para alguém. Eu até comecei a fazer acompanhamento espiritual, mas nunca entrei em detalhes. Não consigo, porque toda vez que eu chego perto da oração, parece que algo me observa. Como se tivesse um aviso dentro da minha cabeça. Algo que diz: ele ainda está por perto. E o pior de tudo é que às vezes, em sonhos, eu escuto ela de novo, sentada na mesma cama, com a mesma voz vazia. Eu disse para não rezar. Ela disse para eu nunca rezar. E hoje eu entendo por quê.